Estamos no Fórum de Ibirubá para apresentar o novo juiz aqui da comarca. João Gilberto Engelmann, 37 anos. Inicia seus trabalhos e certamente com uma expectativa muito grande, né, porque vem aí para uma cidade menor. O João estava em Rio Grande. A gente quer agradecer e desejar ao senhor boas-vindas. Seja bem-vindo aqui à comunidade. Bom dia. Obrigado pelas boas-vindas. Bom dia, Andrei. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Com grande satisfação que eu cheguei a Ibirubá. Ibirubá realmente é uma cidade encantadora, bastante diferente, um perfil diferente de Rio Grande. E estou conhecendo, embora eu seja da região, eu não conhecia especificamente a cidade, vi que ela cresceu bastante, que tem bastante empreendimento. Então, é uma grande expectativa, sim. Eu agradeço também o convite que me foi feito. O senhor se formou aonde? Qual é a sua trajetória, a sua caminhada até chegar aqui no município? Eu nasci em Alecrim, né, no noroeste do estado. Morei um ano em Cruz Alta, no ano 2005, para fazer os estudos para o vestibular. E fui para Passo Fundo, onde eu fiz as minhas graduações. Eu fiz a graduação primeiro em Filosofia e depois a graduação em Direito. Então, as graduações eu fiz em Passo Fundo. E aí, depois, o estudo complementar, mestrado e doutorado, eu fiz em Porto Alegre, na PUC. Então, a trajetória acadêmica foi mais ou menos essa. Eu também fiz uma especialização, depois, em Direito Público, que, na verdade, são estudos que complementam a atividade jurisdicional, que é mais prática, mas também exige uma carga, uma bagagem teórica. Estreia em Rio Grande? Em Rio Grande, isso. Eu assumi em Rio Grande uma vara criminal, a vara do júri, diferente da comarca de Ibirubá, que é uma vara única, onde todos os processos tramitam com o mesmo juiz. Lá eu era especializado em crimes, né? Só trabalhava com os crimes. Dentre os crimes do júri, a minha vara era a vara que fazia o júri, as outras varas criminais não tinham júri, mas eu também tinha outros delitos, como, por exemplo, o tráfico de drogas, o roubo, o furto e esses outros delitos. Então, lá tínhamos uma vara especializada e aqui temos uma vara única, que além dos processos criminais também tem os processos cíveis, os processos de família e todo o contingente de processos que uma comunidade pode ter. O senhor que escolhe para onde vai ou alguém chega e diz, olha, a partir dessa data será transferido? Como funciona isso, doutor? No início da carreira é disponibilizada uma lista de comarcas disponíveis, de comarcas vagas, e o magistrado escolhe a partir da classificação dele no concurso. Então, quando eu assumi Rio Grande, tinha uma lista de comarcas disponíveis e eu escolhi Rio Grande entre outras, por exemplo, Caxias do Sul, Santana do Livramento e Santa Vitória do Palmar. Então, eu preferi a especialização em Rio Grande. Ibirubá foi sugerido para nós, para a nossa turma de juízes, que havia essa vaga aqui e quem que estava disponível havia era Ibirubá. Então, foi um convite, não foi uma imposição do tribunal. O tribunal sugeriu e eu aceitei porque é mais perto da minha região. A minha família ainda mora aqui na região, minha mãe ainda mora no Alecrim. Então, para mim, facilitaria bastante o trabalho e já é o início de um outro tipo de desafio profissional, que é assumir uma vara em que você é o único juiz de duas cidades, aqui Ibirubá e 15 de Novembro. Então, é um desafio profissional também bastante relevante. Perfeito. O que o senhor pode falar sobre a saída do Dr. Ralph aqui para a comunidade, que ficou surpresa, né, pela situação rápida com que a coisa foi informada, digamos assim? O tribunal foi muito discreto, não me informaram os motivos e as razões. Eu também não fiz esses questionamentos, porque entendo que não é pertinente. Eu assumo aqui, faço o trabalho que eu tenho de desempenhar e não me preocupo com as razões de afastamento e nem as conheço completamente. Então, há alguns murmúrios, mas eu realmente não faço ideia das razões que motivaram o afastamento. E também não me preocupo com isso, porque entendo que a designação aqui tem por objetivo dar continuidade ao trabalho bem feito, que estava sendo feito por ele, e isso que é interessante, isso que importa. Doutor, o senhor assume também a vara eleitoral, né? Isso, a jurisdição eleitoral também vem acompanhada da jurisdição da vara judicial. É a minha primeira eleição, comandando as eleições, então será certamente um desafio e aos poucos eu vou conhecendo as particularidades do jogo eleitoral de Ibirubá.
alguma coisa a gente já tem conhecimento, mas no adiantar dos prazos eleitorais, que agora se avizinham, julho e agosto já começam os principais prazos da Justiça Eleitoral, a gente vai tomando pé da situação e de como que é esse confronto político aqui em Ibirubá e também em 15 de novembro, claro. Bom, qual é a sua expectativa, doutor, e a estrutura que o senhor recebe para trabalhar aqui? A gente sabe que Ibirubá está às vistas de ganhar um novo fórum, uma nova estrutura, né? Mas, por enquanto, estamos nessa antiga aqui ainda, com falta de acessibilidade, com todas as limitações que o senhor já deve conhecer também. Então, qual é a estrutura que o senhor tem, a carga de trabalho, né? A rotina agora? Quando o juiz assume uma comarca de vara única, são 2 grandes plexos de estruturas que ele recebe. O pessoal, né, as pessoas que trabalham no gabinete, as assessorias e etc., e a construção em si, a estrutura física em si. Aqui nós temos vagas abertas que não foram lotadas de servidores, então estamos com déficit de servidor, mas encontrei o pessoal muito qualificado, tanto a assessoria direta como os servidores que trabalham no cartório. Eles têm uma qualificação, estou vendo uma produtividade boa e gostei muito do pessoal que encontrei aqui. Em relação à estrutura, ela é deficitária, porque ela é muito antiga, ela foi construída num período em que a preocupação pela acessibilidade não era tão explícita. O prédio tem problemas estruturais, infiltração e a questão, sobretudo, da acessibilidade, muitas escadas sem acesso. Embora nós tenhamos feito uma sala de audiência lá no primeiro andar, para que as pessoas não precisassem subir as escadas e fazer aqui, mas é uma acessibilidade provisória. E sim, há notícia da construção de um novo fórum, que talvez no segundo semestre comece a construção. O processo licitatório, até onde eu sei, de providenciar o terreno já foi feito. E a expectativa é que em 2 anos, mais ou menos, a construção termine e que o fórum possa ir para um local que foi pensado já com os novos contornos do processo, tanto a acessibilidade quanto o fato de os processos não mais serem físicos, serem processos eletrônicos. Então eu já não preciso de uma estrutura física para abrigar os processos, mas eu consigo alocar melhor o pessoal. Então o servidor vai ter uma condição melhor de trabalho e o próprio magistrado. Quanto ao serviço em si, é muito o serviço, tanto do magistrado quanto dos servidores. Porque nós temos cerca de 10 mil processos para um magistrado. Então, todo o indivíduo, todo cidadão de Ibirubá de 15 de novembro que tem um processo na justiça, ele tem um processo comigo. E isso tem implicações na demora dos processos, na forma com que nós ouvimos as pessoas. E a minha pauta de audiência é uma pauta bastante longa, eu tenho audiência quase todos os dias. Então, só não vou ter um dia da semana, não vou ter audiências, porque é o dia que eu preciso me concentrar também nas decisões que eu vou dar, na correção do trabalho da assessoria. Então, é um trabalho bastante árduo e bastante volumoso. E fora isso, agora, como eu disse antes, a gente começa no processo de pensar as eleições, desenvolver os atos das eleições, que também tiram o tempo. Então, nesse período eleitoral, a gente acaba por reduzir um pouco as audiências dos processos cíveis, dos processos criminais, para que não fique desatendido a Justiça Eleitoral, que tem prazos muito curtos e deve ser terminada nos prazos estabelecidos pela lei. Eu não consigo postergar uma eleição municipal. No seu planejamento de vida, o senhor pretende ficar aqui em Ibirubá para 5 anos, para 10 anos, para 1 ano, né? Ou não determinou tempo para isso, né? Porque o juiz também tem a sua vida, tem o seu planejamento familiar, particular, né? Casa, enfim, todo. O que está no seu horizonte, doutor? Quando eu vim para Ibirubá com a mudança completa, com definitivo, não deixei nada em nenhum outro lugar. Então a minha residência hoje é Ibirubá. O tribunal, quando me designou enquanto houver interesse do tribunal que eu fique, sobretudo considerando o possível retorno do Dr. Ralph. Então, não temos uma previsão exata de quanto tempo ficarei em Ibirubá, se meio ano, se 1 ano ou se mais, mas enquanto eu estiver aqui, eu vim com ânimo definitivo, ou seja, hoje sou um cidadão de Ibirubá, resido aqui e aqui desempenho as minhas funções, mas acho que tampouco o tribunal sabe precisar exatamente até quando que dura a minha designação aqui. Hoje o senhor está em caráter substitutivo aqui. Isso, eu fui designado para uma vaga que existe aqui
e que, por conta do afastamento, eu substituo o doutor enquanto ele não retorna. Perfeito. Cristiano? Doutor, qual a diferença quando o senhor sai de uma vara que é só crime, né, e aí atende uma vara que tem 10 mil processos e que dialoga de todo tipo de processo, né? Muito mais complicado para conseguir concentrar e dar aquela sentença e aquela justiça que o cidadão espera, né? Exatamente. Os desafios são completamente diferentes, porque quando tu está numa vara especializada, tu acaba tratando mais processos no mesmo sentido, mais processos com a mesma matéria e a forma de decidir muda. Quando você vem para uma vara complexa como essa, que tem direito de família, os divórcios, os inventários, tem as ações de cobranças, as execuções, tem as ações que tramitam nos juizados especiais, que é os antigos pequenas causas, tem os processos criminais, que são subdivididos, né, os processos que o réu está preso, demanda uma urgência maior, o réu solto, uma urgência maior, e é por isso, por conta dessa complexidade de matérias, que a gente conta com a assessoria. Porque o juiz, nenhum juiz, por melhor que seja, ele sabe de cor e salteado toda a legislação que existe, porque ela é muito vasta. Só que nós temos a oportunidade de, se deparando com um caso inédito, com um caso novo, fazer uma pesquisa, requerer a assessoria, e o tribunal também disponibiliza a assessoria para isso, para que nós consigamos incorporar aquela matéria e para dar uma decisão importante, uma decisão que o cidadão merece, uma decisão analisada. E, por outro lado, tem a análise da prova. A análise da prova não modifica tanto. A análise da prova é a capacidade que o juiz tem de verificar o que foi dito e o que foi provado. Então, o autor entra alegando determinadas coisas e eu vou verificar se, ao longo do processo, ele conseguiu provar aquilo que alegou. Se conseguiu provar, o pedido dele vai ser julgado procedente em favor dele, se não, vai ser julgado improcedente. Mas é um desafio de outra magnitude, sobretudo pelo volume de processos. Eu tenho que decidir mais processos em menos curto período de tempo, mas ainda assim, embora a nossa estrutura e o pessoal seja menos do que deveria ser, a gente consegue ainda fazer uma prestação jurisdicional adequada, assim, com qualidade. Doutor, se fôssemos abordar um pouquinho do seu perfil, como você se vê como juiz, né? Um juiz rude, autoritário, ou aquele juiz que consegue ter alguns, de alguma forma, ser um pouco mais brando em suas penas? Qual é que seria a característica hoje do João Gilberto Engelmann? Essa é uma pergunta bastante complexa por várias razões, né? Uma delas é o fato que o juiz que dá uma pena mais alta, maior, não significa que ele sempre adote um tom mais punitivista ou autoritário. Mas tem processos que exigem uma pena mais dura por conta dos fatos. O homicídio, por exemplo, o estupro de uma criança, ele exige uma pena mais alta porque a conduta é muito reprovável. O processo penal, sobretudo, que é onde o juiz fica mais conhecido por ser duro ou por ser mais leve, ele exige um perfil do magistrado hoje, a partir, sobretudo, da Constituição, do que diz a Constituição e das novas leis que foram atualizando o Código Penal e foram atualizando o Código de Processo Penal. Ele exige do magistrado que, embora ele vá dar uma decisão mais dura, com uma pena mais alta, essa decisão seja dada depois de um processo, de um devido processo legal, em que a defesa e a acusação são ouvidas, o réu tem a possibilidade de produzir as provas que ele produz, que ele quiser produzir. Se o réu quiser falar sobre os fatos que são imputados, ele fala. Se ele não quiser, ele não fala. O juiz administra esse processo todo com bastante lisura, com bastante contraditório, bastante ampla defesa, para que a sua decisão se legitime. Porque se esse processo de oitiva não ocorre, a decisão é nula, ela se torna uma decisão que não obedeceu à legislação e não obedeceu à Constituição. Então, eu tenho um perfil de sempre ouvir as partes, levar em consideração os pedidos que são feitos, tanto pelo advogado de defesa, pelo defensor público, quanto pelo Ministério Público. Quanto mais transparência, mais contraditório existir no processo criminal, mais qualificada será a sentença, porque a sentença foi feita com base na participação de mais agentes. Não há razões para que você, desde o início do processo, trate mal ou trate com desrespeito o réu, por mais que o fato que ele está sendo acusado seja grave.
E também não há razões para que o magistrado trate mal advogado, testemunhas, Ministério Público, porque essa visão do juiz autoritário, do juiz que não recebe ninguém, do juiz que não fala com advogado, é um perfil que, inclusive, o tribunal está querendo desmistificar, né? Então, nós fomos orientados, e essa é uma orientação pertinente, que o juiz cada vez mais se insere na comunidade em que vive. Ele não vive só no fórum, ele frequenta as instituições da sociedade, ele vai ao mercado. Então essa é uma visão interessante, e essa é uma visão que eu entendo que seja o que vá se me consolidar como o meu perfil de magistrado, um magistrado que tem um acesso maior, que as pessoas tenham um acesso maior. Perfeito, a gente agradece, né, inclusive esse acesso que nos deu aqui. Uma curiosidade, o senhor tem formação em filosofia também, eu queria lhe perguntar qual o peso da filosofia na hora do senhor fazer a sua análise, seu trabalho como magistrado? É interessante, eu fiz a graduação em filosofia, o mestrado e o doutorado mesclando a filosofia e o direito, portanto fiz o mestrado e o doutorado em filosofia do direito. O grande aporte que a filosofia dá, se pode dizer, se pode resumir numa coisa só, é o fato de a filosofia ser um lugar de escuta e de fala. Então, a filosofia recebe os argumentos, dialoga com eles, confronta os argumentos. E isso é importantíssimo no processo, tanto no processo civil, mas sobretudo no processo penal. Então, se a filosofia alcança alguma coisa para o magistrado, é essa possibilidade de você ouvir com atenção o que dizem as partes, ouvir com atenção o que diz o réu, por exemplo, o que diz a testemunha, para você conformar uma decisão mais segura, uma decisão mais completa. E desvinculando, a filosofia também ajuda isso, desvinculando dos preconceitos arraigados dentro do processo. O processo ele é um movimento prático, né? Então, ele trabalha com fatos, ele trabalha com argumentos, e às vezes se descola um pouco dessa análise mais profunda da realidade, dessa análise mais profunda dos argumentos que as partes trazem. Então, acho que a filosofia contribui para essa análise mais criteriosa dos requisitos que a lei traz para determinada decisão. Legal. Isso, Cris. Fechamos então nosso contato aqui com o Dr. João Gilberto Engelmann, natural de Alecrim, na fronteira aqui com a Argentina, né, Dr. João? Muito obrigado, fomos muito bem acolhidos aqui. É uma satisfação ver um jovem, né, 37 anos, com tanta inteligência assim para contribuir com a nossa comunidade. E certamente o senhor vai ter aí um acolhimento muito grande aqui na terra do cooperativismo. Ok, eu agradeço de novo, agradeço a vocês. Essa abertura com a imprensa é algo que eu pretendo manter. Muitas vezes a decisão do magistrado ela não é adequadamente compreendida. Então, se eu verificar a necessidade de conversar mais diretamente com a comunidade, eu fico à disposição da imprensa para conversar. Sempre que sair uma decisão mais emblemática, uma decisão mais difícil de compreender, eu fico à disposição para esclarecê-la, reservando, claro, todo o sigilo que uma decisão merece, porque o juiz, de regra, não pode falar sobre processos em andamento especificamente, mas alguns esclarecimentos acho importante e, em razão disso, me coloco à disposição de vocês. Tá certo. Conversamos, então, novo juiz aqui de Ibirubá, Fórum da Comarca, que atende também ao município de 15 de novembro. Com as imagens e também a participação do jornalista Cristiano Lopes, Andrei Grave para a Rádio Cidade e Jornal O Alto Jacuí.